do Espírito. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar todos os sábados às 8h40. Hoje, em continuação com o assunto da semana anterior, a nossa irmã Sônia Campos vai nos trazer a mensagem sobre perturbação espiritual, baseada no Livro dos Espíritos, questões 163 a 165. Bem-vinda, nossa irmã, mais uma vez. Isso. Bom dia a todos. Então, retornando àquele tema que nós iniciamos, né? Pergunta Kardec aos espíritos. Assim que deixa o corpo, a alma imediatamente tem consciência de si mesma? E cabe um pequeno tratado sobre essa questão, né? A gente não tem competência para isso, mas vamos abordar da melhor maneira possível. E os espíritos dizem, consciência imediata não é bem o termo. Ele fica algum tempo em estado de perturbação. E depois lá na questão 65 ele explica melhor. Uma perturbação como se fosse um torpor. Vamos imaginar que você cai aqui no meio da rua, a gente tropeça, cai, bate com a cabeça e fica meio desorientado. Corresponde essa perturbação a uma desorientação espacial, temporal, né? Dos sentimentos. Eu estou aqui, o que eu estou fazendo nesse momento? Cadê minha família que estava aqui do meu lado? Né? Mas esse aqui não é minha cidade. Que lugar é esse? Né? E a gente pode imaginar um espírito recém-desencarnado que não estava preparado para isso e eles adentram na questão da morte súbita, um desencarne por acidente. Por exemplo, um acidente de carro. Então, a pessoa leva a sua vida normalmente e lá um belo dia ela é vitimada por um acidente ao qual ela não deu causa, bem entendido, que ela não concorreu para isso. Então, do nada, ela sofre um acidente e desencarna. E qual é o tempo dessa perturbação? E eles dizem, varia enormemente. Varia principalmente de acordo com o nível de evolução moral desse espírito. Quando ele estava encarnado, ele já tinha esse senso bem próximo da sua consciência, da nossa transcendência, de que nós não somos esse corpo, nós somos um espírito que no momento está revestido por um corpo físico, né? Essa preocupação nós precisamos ter sempre. Lembrar que a nossa vida real não é daqui, é do plano espiritual, que aqui nós somos temporários, nós somos passageiros. Então a gente precisa se preparar para o nosso próprio desencarne. Aí as pessoas me perguntam, olha, mas existe uma maneira de se preparar para a morte? A melhor delas, viva o melhor que você puder, em paz, com a consciência tranquila, ajudando quem você pode ajudar. Isso faz com que você eleve seu nível moral. E estando preparado para o desencarne, o nosso tempo de perturbação, depois de desencarnado, também vai ser um tempo mais curto, né? Há pessoas que ficam um tempo bastante longo perturbados. É o caso aqui dos suicidas, por exemplo. Por quê? Normalmente a pessoa, quando encarna, ela vem com uma bateria de fluido vital, como se fosse uma bateria, uma carga energética, né, fluídica para ela utilizar ao longo dessa reencarnação. O suicida interrompe essa trajetória antes do tempo. E por vezes, quando ele faz isso, quando ele é mais jovem, se ele estava programado para viver até os 60, 80 anos e comete o suicídio com 20, para onde vai todo esse fluido vital? Não é? Não é rápido assim, não é tão rápida a adaptação. E outra coisa, eles dizem, olha, se o desencarne é lento, se a pessoa está atravessando um período de doença e aí começa a entrever a sua finitude física mais próxima, apesar disso gerar um desconforto para a pessoa e para a própria família, os prepara para o desencarne. Porque quando a gente está machucado, está ferido, está muito doente, a gente pensa, olha, esse corpo aqui, não sei quanto tempo vai poder abrigar o meu espírito, né? Vale cada dia da nossa encarnação nós pensarmos um pouquinho nisso, né? Cuidarmos da nossa alma minimamente, assim como a gente cuida do nosso corpo físico.
Nós alimentamos o nosso corpo físico, nós vestimos, nós abrigamos o nosso corpo físico. E o que a gente faz com o nosso espírito? Né? Se a gente está sendo caridoso o suficiente, está se empenhando para a melhoria, para aquela psicosfera da minha família, do meu grupo de trabalho, para a escola, fazendo algum tipo de trabalho voluntário, me dedicando ao bem, porque sem caridade não há salvação e sem caridade não há evolução moral. E é dessa evolução moral que depende, em última análise, o tempo de perturbação espiritual. Ótimo, ótimo mesmo. A caridade é remédio para tudo. Eu até tenho falado isso recentemente no grupo jovem, e já falei isso lá em casa com meus filhos, de uma receita para o nosso desencarne. Esse fluido, né, que nós alimentamos, nós podemos ficar mais ou menos presos a eles, mas eu digo o seguinte, a prática do bem, ela nos liberta, né? E tem, às vezes, pessoas que ficam apegadas a um nome, a um título, a uma cadeira, a um poder, a um ouro, ao patrimônio, dinheiro, patrimônio, ao né? sexo. Ficam agarrados aí e sofrendo anos e anos, centenas de anos. Então, uma receitinha que eu falo para todos eles é: lembrem-se de nosso Pai todo amoroso, orem. Se puder chegar do outro lado e se lembrar de orar sinceramente, de coração, pedindo perdão, perdoando, amando as pessoas, na sua lembrança, isso aí faz com que a alma fique mais leve e mais facilmente haja o resgate deles. Né? Às vezes as pessoas questionam a gente, mesmo em sala de aula, e dizem assim, mas como é que vocês podem ter certeza dessa tal perturbação espiritual? E nós temos aqui no livro O Céu e o Inferno, que eu acho que é um dos menos lidos das obras básicas do Kardec, a segunda parte desse livro trata só de exemplos obtidos através de comunicação mediúnica com espíritos que desencarnaram nas mais diversas situações. Espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, que é um caso bem grave, os criminosos arrependidos e aqueles que nem ainda se arrependeram. Eles contam como foi esse tempo de perturbação e o que acontece com eles no plano espiritual, né? Nesse estado. Então é mais uma bênção da possibilidade que nós temos de comunicação com os espíritos, de nos dar a certeza de que, tendo, no caso dos espíritos felizes, uma vida profícua, uma vida caridosa, é a melhor preparação para o próprio desencarne, para si e para os seus, para que eles também não sofram muito, né? E à medida que a gente vai avançando no tempo, a gente deve se preocupar mais com esse patrimônio que a ferrugem não destrói, que o cupim não come, né? Aquele patrimônio moral que a gente pode levar para o lado de lá, porque o resto vai ficar. Então, grandes preocupações com patrimônio físico, com afetos, pessoas que controlam demais, querem controlar todo mundo, a gente deve, aos poucos, tentar se liberando dessas amarras, porque a gente vai estar liberado de todas elas, né? Sim. Poder, fama, tudo isso aí que vai nos prendendo aqui no mundo material, que não deixa a gente bater nossas asas em direção à luz, né? Assim, prontamente, mas as almas que temperaram a sua vida na caridade, ela certamente será melhor. Bom, como mensagem final, a nossa irmã escolheu aqui o última estrofe do poema Tempo e Vida, do livro Coração e Vida, do Espírito Maria Dolores, médium Chico Xavier, que nos diz o seguinte: ama, esclarece, abençoa, sofre e luta, mas não temas, ninguém vive sem problemas, onde estiver e onde for. Vida é lavoura perfeita, morte é o braço que a preserva, que só replanta ou conserva o que se faz por amor. Muito obrigado, irmã. Muito obrigada também. Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Meus amigos, eu gostaria de lembrá-los de que nas 2 últimas semanas de novembro e nas 2 primeiras de dezembro, nós realizamos na livraria do Centro Espírita Amor e Humildade a Feira do Livro Espírita. Durante 4 semanas, excelentes ofertas da literatura espírita da melhor qualidade à sua disposição
para presentear os seus amigos, seus familiares nessa época de Natal. Na Era do Espírito.